essa mensagem os encontrem bem. Eu acabei de fazer 3 tiragens, tá? Que vão se conectar com você de acordo com a luz, a energia, a cor que você sentir no seu coração de escolher, tá? Eu fiz as 3 tiragens baseadas no oráculo terapêutico, tá bom? Com algumas cartinhas de luz que vão trazer muita sabedoria para a vidinha de vocês, tá? Todas as cartas, elas passaram por um banhozinho de luz, ó. Um banhozinho de luz, tá? E por que eu tô falando isso, né? Porque vocês não vão ver eu fazendo aquele processozinho assim, ó, de estar balançando as cartas, né? De estar embaralhando. Porque elas passaram por um banho de luz de acordo com a energia que você escolheu. E depois eu embaralhei e fiz, né, a tiragem, que vocês vão ver o resultado. Para o vídeo não ficar longo, eu não mostrei todo o processo, tá? Mas eu me conectei muito aqui e, enfim, tá muito bonito. Eu espero que essas mensagens te auxiliem, te ajudem e usem as palavras dentro do contexto que vocês vivem, tá bom? Porque muitas pessoas vão se conectar à mesma energia, à mesma tiragem, mas cada uma vai ter um contexto diferente, né? Vive de uma forma diferente, vive situações diferentes. Tá bom, meus amores? E é isso. Tô aqui com todas as cartinhas. Foi muito bonito e boa leitura terapêutica para você. Meus queridos, sejam bem-vindos. Todos vocês que se conectaram com a chama azul, com a energia da cor azul, do raio azul. Sejam bem-vindos. Esta é a sua tiragem. Vamos entendê-la melhor. Nesta carta, vai apresentar a raiz de uma problemática. Nesta carta, o instrumento divino, que é a forma como Deus faz para nos comunicar que está havendo este problema. Aqui sairá uma ação que você precisa tomar para modificar essa realidade aqui. Nesta carta, trará uma ajuda, um auxílio sobre o que você pode fazer, tá? Então aqui é uma ação que você precisa tomar e aqui uma ajuda que você pode recorrer. E aqui a mensagem final que compõe toda esta tiragem, tá bom? Então respirem fundo para que vocês possam compreender todas as palavras que forem ditas. Lembrando que, apesar de ser uma tiragem rápida, você não está aqui em vão. Você não se conectou a essa cor em vão. Você não chegou nesse vídeo em vão. Então, levem a sério essas palavras e acolham com seus corações. Se realmente as palavras te tocarem, use-as em seu favor, em seu benefício, para as suas evoluções, tá bom? Então, meus amores, para vocês que se conectaram com a chama azul, a primeira carta, que é a carta da raiz, apresenta uma raiz espiritual que precisa ser olhada, que precisa ser considerada e vista. Eu não sei se você tem consciência do seu lado espiritual, se você desenvolve ele, alimenta ele, o enxerga, mas o que traz como raiz é a vertente espiritual do seu ser, tá? Vamos entender agora qual é o instrumento que Deus usa na sua vida para que você olhe para cá, enxergue aqui. Saúde. Muitas pessoas acham que todas as questões da saúde estão atreladas ao corpo físico, mas
corpo físico é o último campo de todos os nossos corpos, emocional, espiritual, mental, até chegar no corpo físico passa por todos esses outros que eu citei. Então, para uma doença ser desenvolvida, ser revelada como um sintoma, ela passa por todas essas áreas. Então, a tua saúde hoje, se ela estiver em desequilíbrio, se ela estiver desarmônica, ela traz alguma questão espiritual a ser vista por você, a ser considerada e a ser levada mais a sério, sabe? Levada mais em consideração. A ação que você precisa ter em relação a essa situação aqui, ela traz a palavra poupar. Então, quem sabe você não está precisando poupar a sua saúde de tantos desgastes, sejam eles alimentícios, sejam eles emocionais, se privar de se expor a momentos estressantes, a pessoas que não acrescentam, se poupando, se protegendo, filtrando as coisas que acontecem e que você tem poder e controle sobre eles, você consegue equilibrar a sua saúde e você consegue entender esse lado espiritual. Então é provável que você está precisando se poupar, sabe? Olhar para você, cuidar da sua saúde e se levar a sério nesse sentido. A ajuda que você pode recorrer é a ajuda da família. Muitas pessoas se fecham para a família para não levar problemas, para evitar desavenças ou preocupações, mas a família, ela traz toda a nossa ancestralidade, ela traz toda a nossa força. E a gente não precisa passar sozinho pelas coisas. A nossa família é a nossa origem. Então, a ajuda que as cartas aconselham é que você se abra para a sua família. Peça ajuda à sua família. De alguma forma, com certeza eles vão poder te ajudar. Ou um familiar específico pode ser tocado através do seu pedido honesto, tá? E vamos à mensagem que compõe toda a tiragem. O fato de você escutar apenas o que você quer ouvir e enxergar somente o que você quer ver pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Provavelmente muitas pessoas se identificaram, com essa mensagem, porque todo mundo acaba entrando nisso daqui, uma hora ou outra, de achar que nós já temos todas as respostas, ou subjugar a opinião dos outros, ou, enfim, o que vem de fora, com essa mania de querer controlar tudo. Mas não é porque a gente se fecha na nossa caixa que é a nossa caixa que vai estar toda a verdade, Então, essa carta ela é bem direta no sentido de, olha, recorre a essa ajuda aqui, porque tu não precisa lidar com tudo sozinho, sabe? Isso também é se poupar emocionalmente, se poupar espiritualmente e não precisar passar por tudo sozinho,
Porque essas coisas, elas estão reverberando na tua saúde. De repente você acha que é uma coisa externa. Ah, peguei uma gripe, mas foi com alguém. E por que quem estava nessa mesma roda não pegou? Entende? Então, a doença, ela é um sinal que está vindo do seu campo emocional, do seu campo espiritual, do seu campo mental. Ela está vindo de algum lugar. E no caso dessa tiragem, para quem se conectou à energia da cor azul, a origem é espiritual. Então, meu bem, olhe para você. Olhe para o seu lado espiritual. Que ele é você realmente, porque você é um ser de luz. Então, a tua origem é essa. Não olha para a tua saúde só observando um corpo físico, uma coisa externa e superficial, porque elas são reflexos também, tá? Se poupa, pense em você, pensa na tua saúde, pensa no teu equilíbrio. Permite que a tua família chegue junto, te ajude, te apoie. É tua origem. Isso aqui pode te surpreender. E, por favor, o fato de você escutar apenas o que você quer ouvir e enxergar somente o que você quer ver pode te trazer a falsa ideia de que está tudo bem. É isso, meus amores. Muita luz para vocês. Olá, meus queridos, para vocês que se conectaram com a chama violeta, com a energia do raio violeta, vamos às suas mensagens, tá? Então, nesta primeira carta, vai aparecer a raiz, tá? A raiz que te trouxe aqui, a raiz que pode estar gerando alguns problemas que ou você já sabe, ou você ainda não entendeu, não enxergou. O instrumento divino, que é o caminho pelo qual Deus usa para te mostrar essa raiz. A ação que você precisa tomar diante dessa situação. A ajuda que você pode pedir para te auxiliar em tudo isso. E uma mensagem de guiança final. Tá bom? Então vamos à primeira carta. As pessoas que se conectaram à chama violeta trazem questões da mente. E aqui comporta várias coisas, mas principalmente pensamentos. É quando você pode estar entrando num automatismo tão forte que você começa a acreditar que você é a sua mente, que você é os seus pensamentos. E eles te levam para um lugar de aprisionamento. Então, a raiz da problemática se encontra na mente, tá? O instrumento divino que Deus traz à sua vida para te mostrar o quanto você precisa cuidar desse mental é o seu trabalho. Então, talvez o seu trabalho seja um lugar ou seja uma área que você precisa utilizar muito do mental e talvez não esteja sendo usado de uma forma benéfica, né? Porque ela cai como carta raiz e é uma raiz de uma problemática. Então, o teu trabalho, ele é um instrumento divino que te mostra o quanto você precisa cuidar daqui. O quanto o teu mental está precisando ser olhado, está precisando ser cuidado, está precisando ser considerado, tá? A ação que você pode tomar a respeito dessa situação aqui tem a ver com a desacomodação. Então, talvez você já tenha se habituado a pensar dessa forma, a só ver esse trabalho, a se deixar estar desgastado, seja pelas pessoas desse ambiente
ou seja, por você mesmo. De repente você está se aprisionando numa área que você escolheu, porque você escolheu lá atrás, e de repente você não quer recuar da sua própria escolha. Mas isso está te trazendo a grandes problemas aqui no campo mental. E sempre que a gente se acomoda numa situação, ela traz esse movimento de caixa, né? De algo reprimido, de algo que não expande, que não cresce, porque está acomodado, está num canto qualquer, sabe? E é muito comum, tá? Isso aqui acontecer. Mas é muito importante que você olhe, e não só olhe, mas que você saia do lugar, tá? Então a proposta aqui não é exatamente saia desse emprego. Não, é mude a sua atitude, os seus pensamentos em relação a essa área profissional. Que, como eu falei, pode ser um lugar, tá? Então pode ser uma avaliação sobre o seu emprego atual, mas pode ser uma área da vida que você resolveu trabalhar. De repente você é autônomo, tá bom? Então, o desacomodar aqui é uma ação necessária. E como é uma ação, só você pode fazer para mudar isso aqui, tá? Então, se você estiver esperando alguém fazer, um chefe, um amigo do trabalho, melhorar para que você possa melhorar, você está acomodado, tá? Mude você e construa a realidade que você sonha. Ok? A ajuda que você pode buscar para lidar com tudo isso aqui melhor é uma ajuda profissional, porque você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar por esse processo. Sua mente, provavelmente, ela está sobrecarregada. Uma ajuda profissional é uma ajuda de uma pessoa que estudou muito para poder te dar um suporte. Então, assim, procura, se abre para essa ajuda profissional. Tem tanta gente que se fecha, que diz, não, eu posso, eu consigo resolver. E não percebe que está acomodado, não percebe que está estagnando no trabalho, não percebe que a mente está num nível de gerar até doenças, sabe? Na alma, no corpo. Então, uma ajuda profissional nunca, nunca, nunca é demais, ou é um exagero, ou é desnecessário, tá bom? É de uma pessoa que estudou e que se dedicou para te ajudar, tá? Então, esse é o aconselhamento desta tiragem. E como mensagem final, as cartas trazem o seguinte. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou ler. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso tem a te ensinar. Então vejam só, meus amores, a tiragem começa com uma carta do campo mental e termina com uma carta emocional. Então é lógica e emoção. Olha a tua mensagem de solução, olha para a tua emoção, olha para o teu coração, se conecta com o que tu sente, sabe? Não se julga por isso, não se julga por precisar procurar uma ajuda profissional. Não se julgue também por estar acomodado em alguma situação, porque isso acontece com todo mundo, mas quando a gente desperta, a gente pode mudar, tá? Não precisa ficar preso nisso daqui, e nem precisa olhar isso aqui como um ponto negativo, porque isso é um instrumento divino que está te mostrando como isso aqui, a mente está precisando de ajuda. Mas o principal suporte que a mente pode receber é a do coração. É sair dessa lógica, dessa caixa que às vezes são tantos caminhos, ou é apenas um caminho, que faz com que você se sinta estagnado, acomodado.
Então a carta ela traz a questão dos sentimentos. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. O nosso coração é o que nos liga com Deus, principalmente Ele. Perceba o que está acontecendo nesse momento com você. Então você só pode perceber o que está acontecendo verdadeiramente com você quando você sair daqui, quando você se desafogar daqui e você vir para cá, meu amor, para o seu coração, tá bom? Então, olha, perceba o que está acontecendo nesse momento com você e o que isso tem a te ensinar. Acolha. Acolha o que você tem a aprender sem julgamento. Não precisa se julgar, não. Não precisa sobrecarregar sua mente, não. Tá bom? Você pode se conectar com a solução no seu coração, nas suas emoções. Tá bom? Não precisa fazer isso sozinho. Procure por uma ajuda profissional, tá certo? Desacomode. Você pode recomeçar a sua vida da forma que você quiser. Mas não fique estagnado e nem culpabilize outras pessoas ou uma situação, tá? Olha para aqui como algo que te comunica o que está acontecendo aqui, tá? E não sobrecarrega mais a tua mente, não, tá bom? Você não merece. Venha para cá. Venha para suas emoções. E você vai se reencontrar novamente. Tá bom, meu querido? Minha querida, um beijo de luz. E vamos aos meus amores que se conectaram com a energia do raio dourado, com a energia da cor dourada. Vamos ver o que as cartas trazem de aconselhamento para vocês e o porquê que vocês se conectaram a esta cor, tá? Te trazendo essas respostas aqui. A primeira carta, ela vai apontar a raiz do problema que você pode estar vendo ou não, tá certo? E as cartas trazem que a raiz, ela é física, tá? Tem alguma coisa no campo físico se manifestando em você e que está te gerando um problema. Então pode ser doenças, pode ser uma não aceitação da sua estética, um incômodo. Possa ser que você esteja acumulando emoções no seu corpo e elas estão reverberando de alguma forma que faz com que seja uma raiz de uma problemática, tá? O teu campo físico neste momento. O instrumento divino que Deus usa para te mostrar isso e que talvez você não esteja percebendo, tá? Mas que Ele envia algumas mensagens através desse instrumento divino é através dos relacionamentos amorosos, tá? Então, de repente, as pessoas que você se relaciona, elas ou te cobram para ser de uma determinada forma, ou você se cobra para estar fisicamente perfeita para essas pessoas que você se envolve, perfeito, tá? Possa ser que as pessoas que você já se envolveu te aconselharam de alguma forma para que você enxergasse essa questão, porque às vezes é um problema que incomoda você e não essas pessoas. Ao mesmo tempo pode ser uma questão que incomode essas pessoas, tá? E claro que a gente sabe que isso não é saudável, né? De repente também você está se envolvendo em relações que te fazem ficar doente, tá? Se manifesta logo aqui, ó. Teu emocional se reflete logo no teu corpo. Então você aparece com uma alergia, com um aumento de peso, com acne, seja o que for.
mas as suas emoções em relação a seus parceiros amorosos, acaba reverberando nesse teu corpo físico de uma forma que eu diria negativa, né? Porque apareceu numa carta de raiz, de problema. Então, elas estão nessa tiragem atreladas, tá bom? Qual é a ação que você precisa ter, de acordo com as cartas, em relação a isso daqui, a essa situação? Inovar. Meu amor, você precisa inovar. Inovar as suas escolhas em relação às suas relações amorosas. Porque talvez você esteja atraindo um certo tipo de padrão que não está te fazendo bem. Mas não é necessariamente sobre essas pessoas. É sobre o que tem por detrás, sabe? Por que que você está atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de relacionamento? Porque você é quem está sofrendo com isso, né? Então, o aconselhamento das cartas é a inovação. Você precisa procurar por outros caminhos amorosos, pessoas com padrões diferentes, tá? E para você conseguir pessoas diferentes que de repente te valorize ou que você não se sinta mais enferma, né? Tá se provando, tá querendo se encaixar num lugar que não é você. Você precisa vibrar diferente, tá? Você precisa mudar interiormente para que você atraia essa inovação, para que você atraia um novo padrão de pessoa para se relacionar, tá? Para quem já tem um relacionamento, tá bom? Vale a mesma coisa, mas claro que eu não estou aconselhando ninguém aqui a se separar, cada caso é um caso. Mas é só para você observar que quando você muda, você consegue movimentar o outro também, de alguma forma, sabe? Claro, se você ainda quiser manter essa relação, porque se você não quiser, a forma de você inovar é você decidindo se afastar, né? Mas é bem delicado, eu não quero... Cada relacionamento é um relacionamento, né? Então, eu não quero ser direta nesse sentido, tá? Tô falando sobre... dando vários pequenos conselhos dentro de todas as cartas para que, de acordo com a tua situação, você encaixe, tá bom? Para que você mesmo tenha essa responsabilidade na sua própria história. Então, a ação que você precisa tomar é a inovação, mas a inovação primeiro dentro de você. Inove-se, tá? E não só esteticamente, porque quando a coisa vem para o físico, é porque ela já vem incomodando o nosso campo emocional, mental, espiritual, até chegar no campo físico. Então, se inove por dentro, que você vai ver como você vai brilhar por fora. E como que você é por dentro vai atrair o padrão que você deseja, o padrão que não te adoece, muito pelo contrário, que soma com você, tá bom? A ajuda que você pode procurar em relação a tudo isso é a ajuda através da meditação. Meu amor, tem muitas meditações guiadas aqui no YouTube, tá? Por que eu falo isso? Porque meditação é fácil para quem costuma praticar, né? E tem outras pessoas que nem começam porque acham que é muito difícil, né? Ficar em silêncio, ficar numa postura o tempo todo, mas meditação não é só isso. A meditação, ela te leva a um encontro com você mesmo. Tá vendo que é sobre você, meu amor? Não é sobre o outro? Apesar daqui ter o nome relacionamentos amorosos, não é sobre o outro? Porque o outro é só um reflexo do que tem dentro de você.
A meditação te ajuda a se conectar com a tua essência, com a essência que você transparece aqui, mas que você é por dentro. É dentro de você, é no teu coração, na tua alma. A meditação te ajuda a isso. E aqui no YouTube tem meditações com temas. Então, se você acha que você está precisando de uma meditação para ficar menos ansiosa, para lidar com essa situação aqui, então você pode procurar meditação para ansiosos, para ansiedade, tá? E a pessoa fica guiando você durante a meditação, te dizendo como respirar, o que fazer, o que imaginar. Então é mais fácil porque você faz isso com uma pessoa, né, a te auxiliar. E a meditação te leva de volta para si mesmo. Então essa é a ajuda que o oráculo terapêutico te aconselha a tomar, tá? E vamos à mensagem final para agregar em toda a tiragem, tá bom? Ter um coração bom, sem sabedoria e atitude, impede você de brilhar, de ser quem você nasceu para ser. Nossa, que lindo! Sem isso, você não passa de um rascunho do que pode se tornar. Meu amor, muitas pessoas se decepcionam tanto aqui que acham que não tem brilho próprio, que acham que são muito ruins, por isso que atraem coisas ruins. Mas o que tem de negativo dentro de você não é você, tá? Seus pensamentos não são você, suas atitudes ruins não são você, seus padrões negativos não são você. São experiências que você está vivendo e você pode inovar isso. Tá? Não é à toa que você está ouvindo tudo isso aqui agora. Você pode inovar isso daqui, tá? E utilizar isso aqui como uma ferramenta para ir de volta a quem realmente importa, sabe? A quem vai atrair isso daqui de uma forma muito melhor, sabe? E que vai reverberar aqui de uma forma muito luminosa. Porque voltando para a mensagem, olha, ter um coração bom sem sabedoria quer dizer... Um coração bom não é ser bonzinho, não é sempre dizer sim para todo mundo e não para você mesmo. Tem que ter sabedoria para ser bom, tá? Então, ter um coração bom sem sabedoria e atitude, tá? Olha a atitude aqui, ó. Inovar, meu amor, sair dessa acomodação emocional e física. Te impede de brilhar, de ser quem você nasceu para ser. Olha quem pode te ajudar a entender quem você nasceu para ser. Sem isso, você não passa de um rascunho do que pode se tornar. Entende? Então, de repente aqui, ou tá te podando, ou tá te aconselhando e você não tá entendendo, tá? E isso tá reverberando no seu corpo de uma forma que talvez você não se aceite, talvez você esteja usando seu corpo para ser alguém que você não é, para agradar aqui. Então, como eu falei, quando envolve relacionamentos amorosos, não tem como eu fixar a mensagem, porque cada um sabe a história que vive, né? E o conselho vai depender do contexto. Mas eu acredito que no sentido geral, meu amor, deu para você entender. Porque o que fez sentido para você tocou seu coração agora. Então, aqui são conselhos espirituais, conselhos terapêuticos, e eu espero do fundo do meu coração que você se encontre, porque se encontrando, você vai encontrar aqui para viver saudavelmente, você vai encontrar aqui para viver saudavelmente, e o principal, você vai se encontrar, tá bom? Um beijo.